Fala pessoal do Direto ao Ponto Concursos, professor Eduardo. Agora nós vamos dar uma olhada aqui no quadro dos servidores penitenciários do Rio Grande do Sul. Essa matéria ela já foi dada em aula, né? Mas a gente está gravando aqui também para aqueles que não puderam participar da aula. A gente já vai gravar esse decreto aqui que estabelece o quadro dos servidores penitenciários aí do Rio Grande do Sul para ficar aí disponível para vocês. Então, o quadro especial de servidores penitenciários aí do estado do Rio Grande do Sul, ele é embasado aqui na Lei Complementar 13.259 de 2009. E essa lei ela teve uma atualização, né, pela Lei Complementar 15.453 de 2020, que trata aí da parte da aposentadoria dos servidores penitenciários. Então, integra aí, vamos pegar o laser aqui, integram o quadro dos cargos de provimento efetivo da SUSEP. O agente penitenciário administrativo, o agente penitenciário, o técnico superior penitenciário e o quadro de cargos em extinção. Prestem atenção nesses 4 cargos aqui, que é bem possível que a banca ela possa cobrar de vocês quais são os cargos aí que estão na SUSEP, né? E lembrem que são apenas 4 cargos. Existe o agente penitenciário administrativo, o agente penitenciário, o técnico superior penitenciário e o quadro de cargos em extinção. É meio estranho esse quadro de cargos em extinção, mas ele também faz parte aí do quadro de cargos de provimento efetivo da SUSEP. Da estrutura do quadro de cargos de provimento efetivo. Então, tinham 700 cargos de auxiliar de serviço penitenciário. O que aconteceu com esses 700 cargos? 600 foram transformados em agente penitenciário administrativo, nos graus A, B, C e D. 100 foram extintos e ficou criado o grau E com 100 cargos. Então, os 700 cargos de auxiliar de serviços penitenciários foram transformados em cargos de agente penitenciário administrativo por esse decreto aqui, por essa lei. Os 700 cargos de monitor penitenciário, então, são transformados em cargos de técnico superior penitenciário. Então, ficam criados aí 256 cargos no grau A, no grau B e no grau C. Lembrando que não são apenas esses cargos que existem como técnico superior, mas essa lei aqui, ela trouxe a transformação do cargo de monitor penitenciário para o de técnico superior penitenciário. Então, a categoria de agente penitenciário ficaram criados o grau E, com 1.783 cargos na forma a seguir. Grau A, 552, grau B, 296, grau C, 261, grau D, 244 e grau E, 430. Então, foram incorporados aí aos cargos de agente penitenciário. Eu não acredito que a banca vá pedir essa quantidade de cargos, é uma coisa muito específica, mas está na lei e eu trouxe aí para vocês essas quantidades de cargos aí. Então, ficou extinta a categoria funcional de criminólogo e os respectivos 250 cargos. Então, essa legislação, ela excluiu, ela extinguiu o cargo de criminólogo. Não existe mais esse cargo na SUSEP. Tá? A categoria funcional de monitor penitenciário, criada pela Lei nº 6.502 de 72 e extinta pela Lei 9.228 de 91, permanece em extinção os cargos. Permanece em extinção e os cargos no grau E extinguir-se-ão progressivamente até o último vagar. Então, ainda existem alguns cargos, alguns servidores monitor penitenciário, mas à medida que eles forem se aposentando, então, vai se extinguindo esse cargo na SUSEP. Para o cargo de técnico superior penitenciário serão exigidas graduações de nível superior nas seguintes áreas. Então, aqui são várias áreas que podem ser estabelecidos aí o técnico superior penitenciário, por exemplo, administração, arquitetura, pedagogia, psicologia, né? Tem muitos psicólogos aí, assistentes sociais, serviço social aí na SUSEP, então a parte de direito também. Então são várias áreas que podem ser abrangidas aí pelo cargo de técnico superior penitenciário. Normalmente nos presídios existem a técnica superior penitenciário na área de psicologia, de assistência social e de direito, né? Então são as mais abrangidas aí, mas são várias áreas aí também que podem ser
atingidas aí pelo técnico superior penitenciário. O provimento, vamos lá. O provimento dos graus iniciais das categorias funcionais integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo será mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizados em 4 fases eliminatórias sucessivas. Então, normalmente isso aqui também cai no edital, né? Mas o provimento na SUSEP é dessa forma. Então, por concurso público de provas ou de provas e títulos. Sendo as fases provas de conhecimento, prova de capacidade física, o famoso TAF, a avaliação psicológica e a investigação da vida pregressa. Então, são essas 4 fases aí que são específicas do concurso. Então, o edital do concurso estabelecerá outros requisitos imprescindíveis. Além dessas fases, podem ter outras, né, mas aí o edital do concurso que vai trazer para vocês. Pela lei, pela legislação, são apenas essas 4. O recrutamento, a seleção e a formação, então, de candidatos para provimento de cargos de funções são de competência da Escola do Serviço Penitenciário. Então, a ESP é a Escola do Serviço Penitenciário que vai fazer a formação aí dos senhores quando futuros integrantes aí dos quadros da SUSEP. Os candidatos nomeados serão obrigatoriamente lotados na ESP, onde entrarão em exercício com a frequência no curso de formação profissional. Então, a partir do momento que você passou no concurso e você é nomeado, a primeira lotação é a Escola do Serviço Penitenciário. Após o curso de formação, daí é feita uma remoção da Escola do Serviço Penitenciário para o estabelecimento prisional aí que vai ser feita a lotação de cada um. A pontuação relativa ao aproveitamento no curso de formação é parte da avaliação do estágio probatório e não aprovação no curso de formação implicará no desligamento do servidor. Então, o curso de formação, ele não é simplesmente um curso. A partir do momento que você estiver no curso de formação, você já vai estar, já vai ser um servidor penitenciário e ele também, caso não seja aprovado no curso de formação, é feito o desligamento então do servidor. Então tem que caprichar, tem que se esforçar aí no curso de formação para que seja aprovado e logicamente depois removido aí para outro estabelecimento. Então também o curso de formação também faz parte do estágio probatório. Então não é apenas o curso de formação, já faz parte do estágio probatório. O técnico superior penitenciário serão submetidos à prova de conhecimento em 2 fases. Então, prova objetiva e dissertativa. Normalmente também nos editais já vem essa especificação. Gestão de desempenho funcional e promoções. Então, a promoção é a passagem de um grau para o imediatamente superior. E ela funciona de 3 maneiras, são 3 formas de promoção. Por merecimento, por antiguidade e extraordinário. Lembrando que merecimento e antiguidade é 50% para cada uma, alternadamente. Então, não é 100% em cada promoção. É 50% por merecimento e 50% por antiguidade, alternadamente. Os atos de promoção da database para publicação são em setembro. Então, teoricamente, todo ano em setembro de cada ano, seria feito um ato de promoção. Às vezes não é isso que acontece, mas pela legislação seria o mês de setembro. A avaliação de desempenho funcional, então, constitui requisito básico e indispensável para a promoção e tem por finalidade identificar e mensurar o desempenho e o potencial dos servidores penitenciários. Então, a avaliação de desempenho funcional é aquela avaliação que é feita de cada servidor individualmente e a finalidade dela é identificar e mensurar o desempenho e o potencial de cada servidor. A promoção na modalidade antiguidade caberá ao servidor penitenciário que contar com mais tempo de efetivo exercício em cada grau. Então, por exemplo, grau A, B, C, D e E, aquele servidor que tiver mais tempo de exercício em cada cargo, ele estará na frente aí da lista de promoção, na respectiva categoria funcional e no cumprimento dos requisitos a serem definidos por regulamento. Então, um regulamento específico da SUSEP que vai regulamentar aí a promoção por antiguidade. As condições para a promoção por merecimento. Então, quais são essas condições? Inciso 1. Avaliação satisfatória no desempenho funcional. Então, tem que ter uma avaliação satisfatória. Ter concluído o estágio probatório, interstício do respectivo grau. Então, estágio probatório ali 3 anos. E interstício do respectivo grau. Então,
tem que respeitar essa parte do interstício, que é o tempo entre uma promoção e outra. Não ter sofrido qualquer tipo de punição disciplinar nos últimos 12 meses. Então, se você sofreu alguma punição disciplinar, nos últimos 12 meses você já não está apto aí para a promoção por merecimento. E outras condições de merecimento a serem definidas em regulamento. Então, da mesma forma, existe um regulamento aí na SUSEP que regula aí, que dá a base para a promoção por merecimento. Mas esses aqui são os itens básicos são condições básicas, né, para a promoção por merecimento. Lotação. Então vamos lá. A lotação de cada cargo se dará no âmbito da Superintendência de Serviços Penitenciários, ou seja, a lotação é na SUSEP. O servidor penitenciário poderá ser posto à disposição da Secretaria de Segurança Pública e dos órgãos vinculados por prazo determinado de até 1 ano, podendo ser renovado por igual período e precedido de autorização sem prejuízo da situação remuneratória. Então, o servidor penitenciário, aquele servidor da SUSEP, ele pode ser colocado à disposição aí, tanto da Secretaria de Segurança Pública ou dos órgãos vinculados aí da Segurança Pública. Então, tem um prazo determinado de até 1 ano e pode ser renovado por igual período, mas é precedido de autorização. Então, tem que ter uma autorização para esse servidor aí ser colocado à disposição. E isso não prejudica de nenhuma forma na situação remuneratória do servidor. Ele não vai ter nenhum impacto no seu salário. Jornada de trabalho, então. Eu chamo a atenção aqui que essa é uma questão que é bem possível aí, de cair em provas, porque são situações corriqueiras aí do trabalho do servidor penitenciário. Então, são 40 horas semanais, né, a jornada de trabalho, tanto em regime de expediente como em regime de plantão. Então, pode ter essas duas maneiras. Se vir uma questão aí dizer que o servidor penitenciário só trabalha em regime de plantão ou só em regime de expediente, está errado. Então, tem essas duas possibilidades aí de jornada de trabalho. Em relação ao regime de expediente, então, são 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais, podendo ser convocado em casos especiais, aí aos sábados, domingos e feriados. E sempre será assegurado aí o descanso e as vantagens do servidor. Já o regime de plantão, que é o regime mais comum aí na SUSEP, então são plantões de 24 horas, totalizando 160 horas mensais, mediante escala de trabalho. Então, é feita uma escala de serviço, uma escala de trabalho, que o servidor vai cumprir o plantão de 24 horas, vai ter o momento de descanso, né, que também é assegurado aqui, respectivo descanso e vantagens. Então, o servidor vai cumprir o plantão de 24 horas, vai ter um momento de descanso, e aí depois vai cumprir novamente os plantões de 24 horas, até que no mês chegue a 160 horas. Então, o regime de plantão na SUSEP, ele é bem específico. A maioria dos servidores penitenciários trabalham em regime de plantão, mas também existe o regime de expediente, lembrem disso. Os servidores penitenciários, então, quando em serviço, têm direito ao alimento fornecido pelo Estado. Atentem a essa situação aqui, porque ela é uma situação diferente aí das demais leis. Isso aqui a gente não viu em nenhuma outra lei. Então, aqueles servidores penitenciários ali que estão de serviço, que estão no plantão, eles têm direito ao alimento fornecido pelo Estado, aquele alimento que o Estado fornece tanto ali para o estabelecimento prisional. O servidor penitenciário também pode fazer uso e também tem benefício, pode se alimentar desse alimento aí que é fornecido pelo Estado. Então, atentem isso. Se vir alguma questão nesse sentido, pode. Então, o servidor pode aí, tem direito a fazer uso do alimento. Porte de arma de fogo. Então, vamos lá. Para todos os efeitos legais, os servidores ativos e inativos, tanto os ativos quanto os inativos, aqueles já aposentados, das categorias funcionais do quadro especial de servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, têm direito ao porte de arma de fogo permanente na forma do regulamento. Então, tanto os servidores, lembrem que é tanto os servidores ativos quanto os inativos. Dos vencimentos e dos reajustes salariais. Vou chamar a atenção aqui que tem o artigo 24A, que é um artigo novo aí na lei. Anteriormente, como que era o vencimento da SUSEP? Os vencimentos dos cargos das categorias funcionais do Estado do Rio Grande do Sul serão constituídos de uma parte básica
acrescido de um percentual considerado como fator de valoração a título de risco de vida para todos os efeitos legais. Isso era anteriormente, tá? Agora, como que é a remuneração e os vencimentos na SUSEP? Então, tem o artigo 24A aqui, que os vencimentos dos cargos das categorias funcionais, né, eles poderão ser fixados em lei em parcela única, na forma de subsídio, observando estabelecido no inciso 7, desculpe, no inciso 6 do artigo 7 e no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Então, hoje a SUSEP, os vencimentos dos agentes penitenciários, eles são fixados por lei em parcela única na forma de subsídios. Aquela questão de uma parte básica mais um adicional de risco de vida, ele era anteriormente. Hoje é em forma de subsídio, tá? Então, o artigo 26b da gratificação de permanência em serviço ao servidor efetivo integrante do quadro especial de servidores penitenciários do Rio Grande do Sul, da Superintendência do Serviço Penitenciário SUSEPS, que adquirir o direito à aposentadoria e se enquadrar nos termos do artigo 26A desta lei complementar e cuja permanência no desempenho de suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público estadual, poderá ser definida por ato do governador uma gratificação de permanência em serviço no valor correspondente a 20% do seu subsídio. Então, o que é isso? Aquele servidor que já tem possibilidade de se aposentar, mas ele quer permanecer ainda trabalhando, então, se for conveniente e oportuno aí pela administração pública, é concedida aí uma gratificação de permanência a esse servidor, que corresponde a 20% do seu subsídio. Então, lembrem essa porcentagem, é 20% do seu subsídio a gratificação de permanência em serviço. Então, ela tem uma natureza precária e transitória e não servirá de base de cálculo para nenhuma vantagem, nem será incorporada aos vencimentos ou proventos da inatividade. Então, ele só recebe essa gratificação de permanência aí pelo período que ele permanecer, a partir daquele momento que ele estiver disponível aí para aposentadoria. Então, ela é concedida também por período máximo de 2 anos, admitindo renovação por igual período por conveniência e oportunidade do governador. Então, ela é no máximo de 2 anos. E a renovação dela por igual período também é conforme a conveniência e a oportunidade da administração pública. Ao servidor concedida a gratificação de permanência, poderá ser chamado a prestar serviço em local diverso da sua lotação durante o período de concessão. Então, enquanto ele estiver na gratificação de permanência, quando ele estiver ganhando essa gratificação, ele pode também ser chamado a trabalhar em outro estabelecimento penitenciário. Então, não necessariamente ele vai continuar naquele estabelecimento que ele já trabalhava anteriormente. Então, essa é a gratificação de permanência em serviço. Das disposições gerais, finais e transitórias. Então, ficam asseguradas aos servidores condições de salubridade no ambiente de trabalho e no desenvolvimento de suas atividades funcionais, bem como o fornecimento de equipamentos de proteção individual, ficando também assegurada a percepção de gratificação de insalubridade na forma da lei, enquanto essas condições não forem atingidas. Então, lembre que o fornecimento de equipamentos de proteção individual, ele é assegurado ao servidor penitenciário. Os servidores integrantes do quadro especial de servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul serão regidos pela Lei Complementar 10.098 e 94, então, que é o Estatuto dos Servidores Públicos e Estaduais, até a edição do Estatuto próprio da SUSEP. Então, eles são regidos pela Lei 10.098. As funções de gratificadas com lotação exclusiva na Superintendência do Serviço Penitenciário SUSEP serão exercidas por servidores efetivos do quadro especial de servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. Então, as FG, funções gratificadas, só são exercidas por servidores do quadro de servidores da SUSEP. Então, a princípio, em relação a essa legislação aí do quadro de servidores penitenciários da SUSEP, ela é uma lei curta, é uma legislação aí bem específica. Então, nós aprofundamos aí alguns pontos que, teoricamente, podem ser cobrados aí na prova de vocês. Desejo uma boa prova e espero que todos os assuntos que nós vimos aqui, tanto em aula quanto nessa parte em EAD, eles abranjam aí a prova de vocês. Um grande abraço e boa prova.